Mas eu estou com uma voz um pouco diferente, como o pastor Dom disse, né? Nós passamos aí 15 dias de molho, numa gripe, num resfriado, mas já faz uma semana que eu sarei do resfriado, mas ainda ficou uma sequela, né? Na garganta, um pouquinho ainda com tosse. E pastor Dom, é uma alegria, né? Poder estar aqui compartilhando a palavra de Deus com vocês aqui na Igreja Metodista do Bacaxiri. Não tinha como falar não para você, né? O pastor Dom, ele esteve lá nos abençoando alguns dias atrás, e Deus usou a vida do pastor Dom, a vida da Patrícia, da família dele, de uma forma tremenda lá na vida da igreja. Deus usou mesmo, o Espírito Santo de Deus agiu e falou tremendamente através da vida do pastor Dom. E aí quando ele me convidou, eu falei assim: não, pastor, pode contar comigo que eu vou sim, né, compartilhar a palavra lá. Espero, né, ser 10% daquilo que você foi lá na igreja de São José. Só espero isso. Pastor Dom, assim, ele é uma alegria, né? Essa alegria dele é contagiante. Nunca perca, pastor, essa alegria, né? Isso contagia, isso anima, isso nos levanta. Eu sou um pouco mais, né, tímido, né? E quando eu estou perto do pastor Dom, eu me sinto animado com o pastor Dom. O Dom nos anima muito. Obrigado, pastor. Muito obrigado. Amados, eu quero convidar vocês a abrir as suas Bíblias no livro de Gênesis. Gênesis 2. Deus tem falado muito comigo a respeito de proximidade, a respeito de profundidade, a respeito de conhecer melhor a Deus em intimidade, em profundidade. E nós sabemos que isso só é possível através de um relacionamento com Deus. E Deus, ele, desde a criação, ele tem buscado esse relacionamento de intimidade, esse relacionamento de profundidade conosco. E é isso que eu queria falar um pouquinho a respeito disso nessa manhã. A respeito daquilo que Deus tem buscado, daquilo que Deus tem desejado, e como nós, né, temos nos envolvido com Deus, como nós temos nos dedicado a conhecer a Deus nessa profundidade, né? Conhecer a Deus nessa intimidade. Eu creio que Deus está buscando nos dias de hoje uma igreja que busca isso, que busca essa intimidade, que busca ter esse relacionamento com Deus, essa profundidade com Deus. Eu estou falando muito de profundidade, vou falar muito de profundidade, porque é isso que Deus deseja, é isso que Deus quer nos dias de hoje. Nós percebemos muitas igrejas hoje pregando muita coisa, nós percebemos igrejas hoje trazendo muitas palavras de autoajuda, palavras que nos traz um momento de euforia, né? Mas depois, passa a semana, se você perguntar, se você for ver o que você aprendeu daquilo, o que aquilo significou na sua vida, talvez você não vai nem lembrar da palavra, não vai nem lembrar daquele momento de euforia que nós passamos, que você passou. Então, deixa Deus ministrar a sua vida nessa manhã de uma forma profunda. Fala para Deus: Deus, eu quero te conhecer nessa profundidade, eu quero conhecer o Senhor, né, através dessa intimidade. Fala para Deus, feche seus olhos, fala isso para Deus. Fala: Deus, eu quero te conhecer em intimidade, eu quero te conhecer em profundidade. Fala isso para Deus. Amém. A palavra de Deus em Gênesis 2, 9 vai dizer assim para nós: do solo o Senhor Deus fez brotar todo tipo de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Como eu disse, Deus, desde a criação, Ele tem buscado esse relacionamento. Por isso Ele colocou ali no meio do jardim a árvore da vida, onde o homem poderia e podia desfrutar dela livremente, poderia se alimentar dela, poderia usar da sombra dela, poderia usufruir da árvore da vida a todo momento, sem nenhuma restrição, porque Deus queria essa intimidade, Deus queria esse relacionamento de intimidade, através do quê? Através da vida de Jesus, né? Porque a árvore da vida já aponta para a presença de Jesus. Então, nós tínhamos essa liberdade,
Mas o homem, ele está sempre em busca de autonomia. O homem parece que está sempre buscando fugir da presença de Deus, e sempre buscando ser autônomo, ele quer ter autonomia, ele quer ser dono da verdade, ele quer ser dono da razão, ele quer ser dono do conhecimento, ele quer ser dono da sabedoria. E aí Deus, então, ele deu essa liberdade de vida. Você vai usufruir da árvore da vida, mas ele fez uma proibição: não se aproxime da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque do dia que você comer dessa árvore, do fruto dessa árvore, certamente morrerá. Deus então ele proíbe o homem de comer desse conhecimento do bem e do mal, de desfrutar desse conhecimento do bem e do mal. E a serpente, mais sagaz, como diz a palavra de Deus, do que todos os animais, então ela vai seduzir o homem, ela vai tentar enganar o homem naquilo que já é desejo do homem, que já está no coração do homem, que é o desejo da autonomia, que é o desejo de se distanciar de Deus e ter em suas mãos todo o poder, todo o conhecimento, toda sabedoria, toda razão, toda verdade. E aí então não é difícil enganar, não é difícil oferecer aquilo que já é o nosso desejo, aquilo que já é a nossa vontade, que é essa autonomia. E Deus ele não desiste. Deus ele está todo o tempo querendo nos aproximar dele, todo o tempo querendo que nós nos aproximamos dele, e ele vem ao nosso encontro. Ele é o Deus que vem ao nosso encontro. E aí nós, de todas as maneiras, tentamos nos afastar dessa presença de Deus. Tem um professor de teologia chamado Bruce Altshuler. Ele diz assim, o pecado consiste no alcance ilícito de incredulidade, uma afirmação de autonomia humana de conhecer a moralidade à parte de Deus. A criatura deve viver pela fé na palavra de Deus, não por sua autossuficiência professa do conhecimento. Nós observamos que o conhecimento do bem e do mal, adquirido pelo ser humano, é fruto do pecado. É fruto do pecado. É fruto do quê? É fruto da desobediência. O homem desobedeceu, comeu do fruto, ficou conhecedor do bem e do mal, e aí então ele tenta de todas as formas usar desse conhecimento, usar dessa sabedoria de uma forma autônoma. Só que isso é pecado. Esse conhecimento sem a presença de Deus, esse conhecimento sem a direção de Deus, ele é pecado. Por isso Deus proibiu. Por isso Deus disse, olha, você pode usufruir de tudo, pode comer de todas as árvores, você vai usufruir da presença da árvore da vida, você vai usufruir da minha presença, mas não coma do fruto. O homem comeu do fruto. E agora, uma pergunta que eu quero fazer para você essa manhã: será que Deus não queria que eu e você conhecêssemos o bem e o mal? Será que Deus não desejava que eu e você conhecêssemos o bem e o mal? Você imagina que seja assim? O problema é que quando nós conhecemos o bem e o mal, através da nossa vontade, através do nosso desejo, através da nossa razão, através das nossas verdades, como nós falamos, é fruto do pecado, nós passamos então a julgar as coisas de uma forma errada e deturpada, não é verdade? Por isso que Jesus vai dizer lá em Mateus 7, de 1 a 5, não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida que tiverdes medido, vos hão de medir-vos também. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho?
Ou como dirás ao teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então cuidarás de tirar o argueiro do teu irmão. O nosso julgamento, sem essa presença e sem essa direção de Deus, é um julgamento errado. Por isso Deus proibiu o julgamento. Não julgueis para não serdes julgados. E é interessante que, como nós usamos desse julgamento, como nós nos aproveitamos desse julgamento. Eu costumo dizer lá em São José, que nós somos muito, muito misericordiosos conosco, e somos muito justos com as outras pessoas. Nós somos justos demais com os outros, mas conosco nós somos muito misericordiosos. Não, Deus perdoa. Não, Deus me conhece. Não, Deus conhece o meu coração. Não, Deus conhece a intenção do meu coração. E Deus vai me perdoar porque eu fiz isso ou porque eu fiz aquilo. Mas quando é com o outro, parece que essa misericórdia acaba. E o que fica então é o julgamento e a justiça. Mas não é a justiça de Deus, é a nossa justiça, a punição para o outro. E nós fazemos isso com muita tranquilidade, sem percebermos. Há um tempo atrás chegou um irmãozinho lá na igreja, e chegou assim: pastor, preciso compartilhar algo com o senhor. Está incomodando, está apertando meu coração. E ele começou então a falar de uma outra pessoa da igreja. E aí ele terminou de falar, aquilo me acendeu assim uma angústia no meu coração, porque eu sabia que aquilo que ele estava falando era mentira. Amados, aprenda uma coisa: cuidado com o que você vai falar com o teu pastor. O teu pastor conhece bem você. O seu pastor está muito a par daquilo que está acontecendo na vida da igreja. Principalmente se você for um líder de ministério, mais ainda, porque o pastor ele conhece melhor você ainda, e ele sabe daquilo que, daquilo que você está falando, já chegou no ouvido dele, ele já de repente já trabalhou aquilo, já resolveu aquilo, ou está trabalhando aquilo. Então aquele irmãozinho chegou cheio de justiça, com uma aparente misericórdia no coração, e começou a falar de uma outra pessoa. E aquilo então, peguei e falei para aquele irmão, falei assim: irmão, isso é maligno, isso que você está fazendo. Isso é coisa do diabo. Isso não é de Deus, isso que você está fazendo. Ele olhou assustado para mim. Mas como, pastor? Eu falei: sim, eu tenho certeza disso que você está falando para mim é errado, é mentira, não é verdade. Eu conheço a história toda, e isso é coisa do diabo, isso é coisa maligna. Ele assustou. E eu fiquei pensando: está vendo como é o julgamento sem a direção de Deus? Percebe como é o julgamento sem a direção do Espírito de Deus? Por isso Deus proibiu. Por isso não vai conhecer o bem e o mal, de uma forma autônoma. Não busque esse conhecimento, porque isso vai fazer o que? Vai fazer nós ferirmos pessoas. Isso vai fazer nós afastarmos pessoas. Pessoas se distanciarão de nós. Criaremos barreiras, bloqueio com pessoas. E esse não é o desejo de Deus. O desejo de Deus é o quê? Que nós vivamos como? Em união, em unidade. Deus, Ele nos criou para que nós vivêssemos em relacionamento com Ele, um relacionamento de intimidade com Ele, em profundidade com Ele, mas também em relacionamento com o nosso próximo, com o nosso irmão. E por isso então, por conta desse nosso julgamento, por conta dessa nossa verdade, por mais que ela seja mascarada com um tom de misericórdia, não, ela vai ferir, ela vai machucar, ela vai separar, ela vai trazer divisão, separação. E não é isso que Deus quer. Não é esse o desejo de Deus. Esse é o intento do diabo desde o início: nos separar de Deus e nos separar também da criação de Deus. Esse é o intento do inimigo. Mas Deus, ele não desiste, Ele busca então esse relacionamento de intimidade conosco. E Ele quer que nós conheçamos a Ele. Ele quer que nós conheçamos o bem e o mal, mas não de uma forma autônoma. Não a nossa busca por esse conhecimento
pela nossa razão, pelo nosso coração. O que a palavra de Deus diz a respeito do nosso coração? Ele é enganoso e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Esse coração enganoso, corrupto. Só que é com esse coração enganoso, com esse coração corrupto, é que nós vivemos os nossos relacionamentos. É assim que nós vivemos uma igreja. Amados, eu olho para a igreja do Bacaxiri, eu olho para a igreja central daqui da igreja de Curitiba, o potencial que nós temos como igreja. Eu olho aqui pessoas aqui, eu conheço algumas lideranças aqui, o potencial que essas lideranças têm na vida da igreja aqui em Curitiba, para fazer a diferença, para ser referencial. Mas o que nós precisamos? Porque talvez nós não sejamos, o que nós deveríamos ser, o que nós precisamos ser, uma referência em Curitiba. O que eu preciso fazer para ser uma igreja referente, de referência em Curitiba? O que eu preciso ser? O que eu preciso fazer? A resposta está no quê, amada igreja? Está na unidade. Está na união. Um corpo dividido divide toda casa. Uma mente dividida divide toda casa. Um coração dividido divide toda casa. Deus então, Ele quer que nós conheçamos a Ele, que nós buscamos esse relacionamento de intimidade e profundidade com Ele. Para quê? Para que nós possamos ser essa igreja de referência. Qual foi a última oração de Jesus? Qual foi o último pedido de Jesus? Que todos vocês sejam um, como eu e o Pai somos um. Esse é o desejo. Ele está buscando essa unidade. Só que, o que nos separa? O que nos separa é o julgamento. Quando eu olhei, primeira vez que eu olhei para o pastor Dom, que eu comecei a ver ele dançando assim lá na frente, eu vi ele nos concílios as primeiras vezes. E assim, colado no bispo, colado. Eu olhei e falei assim, que tremendo puxa-saco. Que tremendo puxa-saco. Esse foi o meu julgamento com o pastor Dom. Foi esse o meu primeiro olhar para o pastor Dom. Até que um dia o pastor Dom chegou perto de mim, me deu esse beijo dele molhado. E ele disse assim para mim, você está nervoso, queridão? Eu estava tremendo. Era a primeira vez que eu ia fazer uma abertura num concílio. Eu tremia assim. Você está nervoso, queridão? Vai dar tudo certo. Fica tranquilo. Ali, eu conheci o Dom, o pastor Dom. Eu falei assim, não, ele não é assim com o bispo, ele é assim. Esse é o jeito dele. Essa é a alegria dele. Percebe? Quantas vezes nós fazemos isso? Qual é o seu julgamento com a pessoa que está do seu lado? O que você pensa da outra pessoa sem conhecer a outra, sem conhecer a história da outra, sem conhecer a vida da outra? Nós simplesmente olhamos pelo tipo, pelo jeito, às vezes até por algumas ações, e nós então julgamos, como diz lá, julgamos o livro pela capa, sem ler o livro. Quantas vezes você julga um livro porque você lê lá na sinopse? A sinopse muitas vezes não é nem do autor, é alguém que criou aquela sinopse, que fez aquela sinopse, na intenção de fazer você ler o livro, mas aquilo de repente faz você não ler o livro. Deus criou eu e você para sermos lidos, não pela imagem do outro, pelo julgamento do outro, não por aquilo que o outro pensa, por aquilo que o outro diz, mas lermos o outro em sua essência, aquilo que foi escrito, que foi feito pelo Criador. Nós somos pessoas imperfeitas, e Deus sabe disso. Desde que o pecado entrou,
nós nos tornamos seres imperfeitos. Mas essa não era a vontade de Deus. O plano de Deus era que nós fôssemos dotados de toda a plenitude, de todo conhecimento, de toda a sabedoria, de toda a razão, porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. E Deus quer que você conheça tudo isso. O apóstolo Paulo, muito usado pelo Espírito Santo, ele vai escrever. Leia lá comigo em 1 Coríntios 2, do 6 em diante. Olha o que diz a palavra de Deus. 1 Coríntios 2, do 6 em diante. Olha o que diz. No entanto, transmitimos sabedoria entre os que são maduros, não porém a sabedoria deste mundo, nem a dos poderosos desta época, que são reduzidas a nada. Pelo contrário, transmitimos a sabedoria de Deus em mistério, a sabedoria que estava oculta e que Deus predeterminou desde a eternidade para a nossa glória. Nenhum dos poderosos deste mundo conheceu esta sabedoria, porque se tivesse conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus, porém, revelou isso a nós por meio do Espírito, porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus, pois quem conhece as coisas do ser humano, a não ser o próprio Espírito humano que nele está? Assim, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. E nós temos recebido o Espírito do mundo, e nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferido coisas espirituais com espirituais. Ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e ela não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, a pessoa espiritual julga todas as coisas, mas ela não é julgada por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. O apóstolo Paulo resumiu tudo aquilo que eu falei aqui até agora. Mas para nós percebermos um pouquinho melhor a respeito disso, o que revela a verdade para nós? Como nós conheceremos a verdade? Aquela verdade que foi perguntada para Jesus, e Jesus devolveu a pergunta. Que verdade? De que verdade nós estamos falando? Não é da minha verdade, não é da minha razão, não é da minha vontade, não é do meu desejo, porque esse nós já aprendemos que é fruto do quê? É fruto do pecado, e é esse que impera no mundo, é essa sabedoria humana que impera no mundo. Mas lembra da conversa de Jesus com Nicodemos? Lembra da conversa? Se você não nascer de novo, você não vai entender dessas coisas que eu estou falando, porque coisas espirituais só são discernidas de uma forma espiritual. Então, se eu quero conhecer a verdade, se eu quero de fato resolver aquele problema, aquela situação que eu estou vivendo, aquilo que eu estou passando, aquilo que eu estou buscando, eu preciso então conhecer a vontade de Deus, a verdade de Deus para a minha vida. E isso só pode ser revelado de uma forma, não existe de outra forma, a não ser na direção do Espírito Santo de Deus. John Wesley vai dizer assim, sem o Espírito de Deus, não podemos fazer nada, a não ser acrescentar pecado sobre pecado.
É só, sem o Espírito de Deus, nós só vamos adquirir pecado e mais pecado. O que faz você rejeitar aquilo que você sabe que não é da vontade de Deus? O que faz você rejeitar aquilo que sabe que vai te afastar da presença de Deus? É a sua vontade? É o seu desejo? É a sua carne? Não! É o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que nos ajuda o quê? A discernir as coisas de Deus e a vontade de Deus. Pois quem conhece as coisas do ser humano, a não ser o próprio espírito humano que nele está? O que dirige as nossas vidas? É o espírito humano ou é a nossa alma? Aqui eu estou falando de espírito humano. Ou é a nossa alma? A alma é onde estão os nossos sentimentos, onde estão os nossos desejos, as nossas vontades. E o Espírito? O Espírito é aquilo que comunica com Deus. É aquilo que não é nosso, é aquilo que Deus soprou. É o ruá de Deus. É aquilo que Deus fez assim, ó. Esse é o ruá. Deus soprou. E isso vai chegar um dia que Deus vai fazer assim, ó. Vai voltar para Ele. Tem uma coisa dentro de nós que não pertence a nós. É o espírito humano. O espírito humano, ele é de Deus. E ele vai voltar para Deus. Então, o que eu preciso de fato é permitir que o meu espírito humano se comunica com o Espírito de Deus, com a vontade de Deus. Isso se alinha de uma forma que então que eu possa viver nessa plenitude da vontade de Deus, do desejo de Deus. Você conhece o maior desejo de Deus? Você sabe qual é o sonho de Deus? 1 Timóteo 2,4, o que diz? O desejo de Deus é que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. De que verdade? Da verdade de Deus. O apóstolo Paulo ainda, olha, abre lá em Efésios, para confirmar aquilo que nós estamos falando. Agora aqui o apóstolo Paulo, ele vai se pôr de joelhos. Ele vai orar, ele vai clamar. E ele diz assim, ó, Efésios 3,14. Por esta razão, eu me ponho de joelhos diante do Pai, e de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o Espírito, no íntimo de cada um. Assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Isto para que, com todos os santos, vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Paulo se põe de joelho para quê, igreja? Para que nós conheçamos a Deus em sua plenitude, em toda largura, em toda profundidade, ou seja, conhecer a Deus em sua profundidade, largura e intimidade. Essa é a vontade dele. Mas o que acontece conosco? Por que nós não queremos? Por que nós fugimos disso? Porque nos falta duas coisas que Paulo está falando aqui para nós. Primeiro, ele ora para quê? Para que eu seja o quê? Olha lá no versículo 17. Enraizados e alicerçados. Raiz
E alicerce tem a ver com o quê? Tem a ver com fundamento. Fundamento. Como que um crente, como que um cristão pode buscar cada vez mais estar alicerçado e enraizado? De que forma? Através da palavra de Deus, através do conhecimento de Deus, através da escola dominical, através de um discipulado sério. Por que o discipulado? No discipulado nós vamos relacionar, não vamos? Com quem? Com as pessoas, com o nosso líder e também com Deus. Não é uma busca por raízes, não é uma busca por alicerce. Na escola dominical, conhecer a palavra de Deus em sua profundidade, não é uma busca por conhecimento? Para quê? Para que o primeiro vento que sopre, leva você para qualquer outro lugar, que não seja da vontade de Deus? Porque nós corremos rapidamente para aquilo que não é vontade de Deus. Porque o nosso coração, ele nos engana. O nosso coração tenta nos tirar da presença de Deus. E nós buscamos isso a todo momento, a todo tempo. É fácil qualquer vento nos tirar da presença de Deus. Você já ouviu falar do carvalho? Quantos anos dura um carvalho? Pode durar centenas de anos, até 1000 anos um carvalho. Agora, sabe por que o carvalho dura tanto tempo? Porque as raízes dele são grossas, são profundas. Elas são capazes de buscar água, de buscar alimento nas profundezas, lá nas profundezas. E isso vem o vento, pode perceber, olha um carvalho bem antigo, ele vai estar todo contorcido, todo cheio de marcas, mas ele vai estar ali firme, forte, porque ele se aprofundou, ele tem raízes, ele tem alicerces profundos. É esse conhecimento que Deus quer que eu e você buscamos, é essa verdade que Deus quer que eu e você buscamos, mas não a verdade dos homens, não a sabedoria dos homens, mas a sabedoria de Deus e a verdade de Deus, o conhecimento de Deus em sua profundidade, para que quando eu for julgar alguma coisa, eu julgue não segundo a minha vontade, não segundo as minhas verdades, a minha razão, a minha sabedoria, a minha alma, muitas vezes machucada, ferida. O quanto a sua alma já afastou pessoas que você amava? Quantas vezes você de repente não convive com pessoas que você amava por causa da sua alma? Ele me feriu, ele me machucou e não dá mais. Mas aí por quê? Porque você deixou a sua razão, a sua verdade, a sua vontade criar essa barreira, criar esse obstáculo, criar esse distanciamento, essa separação, essa divisão. Será que se você tivesse parado um tempo para buscar a vontade de Deus, a verdade de Deus, o desejo de Deus, será que você teria perdido isso? Qual é o desejo de Deus? É que você conheça Ele em sua plenitude. Paulo aqui, ele se coloca de joelhos, mas lá em Romanos, ele vai dizer, Romanos 12, versículo 1 e 2, é como se ele dissesse assim, pelo amor de Deus, ele diz assim, rogo-vos, pois, irmãos, pelo amor de Deus, abre lá para você ver, Romanos 12, versículo 1 e 2, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O que ele está falando aqui? Pelo amor de Deus, se apresente a Deus, se apresente a Deus,
Sabe aonde que Deus quer que você use a sua razão? A sua alma. E aqui não é só a razão, não é a sua alma, mas aqui é você completo. O ser completo, corpo, alma e espírito. Você se apresentar dessa forma para Deus, de uma forma consciente, de uma forma racional. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Para quê? Para quê? Para que isso? Este é o culto racional de vocês, e não vivam conforme o padrão deste mundo, mas deixe que o Espírito de Deus transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a sua vida. Paulo aqui ele está clamando para que eu e você nos apresentamos diante de Deus dessa forma, e que eu não venha me conformar com aquilo que eu estou ouvindo, com aquilo que estão falando, com aquilo que estão dizendo, com aquilo que me aparenta para puxar saco. Não era um puxa-saco, era um tremendo homem de Deus, que se eu tivesse ficado na primeira visão, no primeiro momento, naquilo que eu ouvia dos burbúrios, naquilo que os meus olhos estavam vendo, enganoso, meu coração enganoso, eu poderia ter perdido essa amizade, não desfrutar dessa amizade, e não conhecer melhor o pastor Dom. Mas ainda bem que eu não me conformei com aquilo, mas eu deixei o Espírito transformar a minha mente, renovar a minha mente, renovar o meu coração, para que eu não vivesse segundo a minha vontade, mas segundo a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Lembra lá de Gênesis? Volta lá em Gênesis. Quando Deus termina a criação, o que ele diz? Quando ele termina a criação, olha lá no versículo 30 do capítulo 1. Finalzinho o 31. O 31 do capítulo 1. É o último versículo. Deus viu tudo que havia feito, e eis que era muito bom. O que é muito bom, igreja? O que? Eu e você. Muito bom. Perfeitos. E qual que é a vontade de Deus? Que nós conheçamos a Deus. A verdade de Deus, porque ela é boa, perfeita e agradável. Feche seus olhos. Quero chamar o louvor aqui na frente. Quero ter um momento de oração com você, igreja. Lembra daquilo que nós falamos agora no finalzinho. Paulo, ele ora pela igreja, e depois ele roga pela igreja, depois ele exorta, depois ele encoraja a igreja a uma atitude. E eu quero, nessa manhã, orar por vocês, orar pela igreja metodista aqui em Curitiba. Eu tenho orado. Deus, há um tempo atrás, falou assim, colocou no meu coração: começa a orar pela igreja do Bacaxiri, começa a orar pela igreja central.
E eu falava: Deus, mas eu tenho que orar pela minha igreja aqui em São José. Aí Deus falou assim: mas isso você já tem feito. Você já tem orado pela igreja de São José. Começa a orar pela igreja central. Começa a orar pela igreja do Bacaxiri. Faz 8 anos que eu estou aqui em São José dos Pinhais. De repente, Deus me coloca aqui para poder orar com vocês. Aquilo que eu estava orando à distância, Deus me dá a oportunidade de orar com você essa noite, essa manhã. E é como se eu usasse as palavras de Paulo: por essa causa eu me ponho de joelho, para que vocês conheçam a Deus em sua plenitude. Esse é o meu desejo. E eu rogo também, assim como o apóstolo Paulo, para que você se apresente, de uma forma racional diante da presença de Deus. Por isso eu convido você que de repente o Espírito Santo usou a minha vida para falar com você a respeito dessa palavra, daquilo que você precisa buscar mais em Deus, em sua profundidade, em intimidade, em conhecimento. E essa palavra mexeu com você. Eu convido você para vir à frente, mas de uma forma racional, entendendo aquilo que você está fazendo. Enquanto o louvor vai estar tocando, nós vamos vir até a frente, nós vamos vir até o altar, e depois nós vamos estar orando por você e clamando para que esse conhecimento de Deus, para que essa verdade de Deus, para que essa profundidade de Deus seja derramada sobre a sua vida e sobre a vida da igreja. Amém. Aleluia. Preciso do teu perdão, preciso de ti. Quebranta meu coração. Fala isso para Deus. Vamos ficar em pé. Você que está como a costa anseia por águas, assim tenho sede. Fala para Deus que você precisa conhecer mais a Ele em profundidade. Como terra seca, assim é minha alma. Preciso de ti. Você não quer mais ser dirigido pela sua razão, pela sua verdade, pela sua justiça. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Mas sim pela vontade de Deus, pela verdade de Deus, meu clamor, que é boa, que é perfeita. Preciso de ti. Senhor, nós estamos aqui, Senhor, diante da Tua presença, diante do Teu altar, como igreja, Pai. Nós estamos reunidos aqui nessa manhã. Deus, eu entendo, Deus, que o Teu Espírito trouxe cada um de nós nessa manhã, porque o Senhor queria falar algo, Deus, do Teu coração para nós. E aqui nós estamos, Deus, para conhecer o Senhor em plenitude, em intimidade. Deus, nós queremos conhecer o Senhor em profundidade. Nós queremos ser, Deus, como aquele carvalho, Deus, aquele carvalho, Deus, que pode viver na presença do Senhor eternamente. Não que seja levado, Deus, por qualquer vento constante e inconstante, e
que nos tire da sua presença. Nós queremos, Deus, ser uma igreja curada, sarada, misericordiosa. Nós queremos, Deus, olhar as pessoas, Deus, com os olhos do Senhor, com os olhos de misericórdia do Senhor. Esse é o nosso desejo, Deus, essa manhã. Nos leva a conhecer o Senhor dessa forma plena, profunda. Deus, nós queremos mais. Nós queremos mais. Nós queremos mais. Nós queremos mais o Senhor. Mais a presença do Senhor. Mais da unção. Mais da unção. Mais do Espírito. Mais do Senhor. Menos de nós. Menos de nós e muito mais do Senhor. Esse é o nosso desejo, Deus. É isso que nós queremos, Pai. Toca-nos, Pai, de uma forma diferente. Toca-nos, Deus, de uma forma diferente nessa manhã. Para que nós venhamos sair daqui, Deus, plenos, Pai, desse conhecimento, dessa verdade, dirigidas, Pai, pelo Espírito Santo de Deus. Esse é o nosso pedido nessa manhã, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. 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 Escuta o meu clamor, Pastor Dom. mais que o ar que eu respiro, preciso Meu Deus. de ti. Aleluia. Glória a Deus. Que maravilha, viu? Que maravilha. Pastor Luciano, qualquer palavra que eu disser vai ser retoque e eu vou estragar. Deus falou fortemente com a igreja. Deus nos libertou. Eu vou até motivar você que está aqui agora. Você sabe quem não está do teu lado hoje aí no teu lugar por algum motivo. Manda mensagem para ele, fala assim, ó, venha no culto da noite, porque a palavra foi libertadora. Libertadora. Quem tem ouvidos, ouça, né, o que o Espírito diz à igreja. Antes de terminar